O mundo do crime não perdoa traidores, principalmente em locais onde há domínio de território. No Rio de Janeiro, se você pular o muro, com certeza terá grandes problemas quando for encontrado pelo outro grupo. Hoje, contaremos a história de uma das mortes mais terríveis da história do crime do Rio de Janeiro, a morte de Popotinha. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos se preparar para uma história tenebrosa. Quero que vocês guardem a seguinte expressão: pular o muro. É assim que as pessoas se referem a quem trai uma organização criminosa indo para outra. Mudar de uma facção para outra não é apenas mudar de camisa, mas também leva consigo vários segredos do território em que você estava. E isso é extremamente perigoso. No Rio de Janeiro, há uma importância enorme em manter o território. Quando você está sob a égide de uma facção e vai para outra, a coisa pode ficar muito feia. E nesse caso do Popotinha, ficou feio demais. Vocês vão saber disso daqui a pouco. Hoje a gente vai contar a história de um sujeito conhecido como Popotinha, que fez uma escolha muito errada e foi executada com requintes de crueldade, como poucas vezes eu vi na minha vida. Pessoal, jamais procure o vídeo desse cara sendo morto. É uma das coisas mais horripilantes que já passou pelos meus olhos. De verdade mesmo. Às vezes eu acabo duvidando do que o ser humano pode fazer com o outro quando o assunto é ódio, vingança e vontade de, enfim, tirar a vida de alguém que você não gosta. É muito louco isso daí. Lógico que a gente não vai mostrar o vídeo aqui, vocês são malucos, né? Mas vai ter um pedaço do vídeo do Popotinha falando e tal, para vocês entenderem um pouco melhor por didatismo o que a gente quer dizer para vocês, beleza? Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, Popotinha era um criminoso que ficava alocado no morro Boogie Woogie, tá? E eu acho que é Boogie Woogie que fala Boogie Woogie. Se vocês forem aí da comunidade aí, dá um toque pra gente, tá? A comunidade também é conhecida como Nossa Senhora das Graças. Boogie é uma favela localizada no bairro Pitangueiras, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho dessa região aí pra vocês, porque tem vários morros envolvidos nessa história aqui. Popotinha começou no mundo do crime como aviãozinho e depois virou soldado, até conseguir chegar como substituto de gerente de boca. Substituto nesse sentido, tipo, quando o cara não tá, ele pega a função por alguns dias ou algumas horas para substituir o cara e não deixar o bagulho vago. O que a gente conseguiu pesquisar, e foi bastante difícil, porque a gente precisou consultar pessoas que não queriam falar, e aí tinha vários comentários em Twitter que a gente não sabia se era verdadeiro, aí a gente cruzava e via que não era, descartava e tal. Mas o que a gente conseguiu pesquisar é que ele sempre foi influenciado pelos outros, tá? Os caras chamam de cabeça fraca, né? No mundo do crime ele era considerado meio ingênuo, apesar de eu achar que quem tá com o fuzil na mão e cometendo crime não tem ingenuidade nenhuma, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Que ele era influenciado muito pelos outros, aqueles que as pessoas chamam de cabeça fraca. E perto dos outros do mundo do crime, ele seria o que a gente pode chamar de sujeito mais bobo, assim, mais influenciável, que vai pelas ideias, como eu disse para vocês, enfim. Bom, pessoal, no momento em que o Rio de Janeiro entra em guerra, aquela guerra de expansão que a gente fala, de expansão das facções criminosas pelo território, como eu disse para vocês, em um determinado momento, o CV ele começa a ganhar bastante dinheiro com o comércio ilegal de substâncias fora do Rio de Janeiro, e esse dinheiro chega no Rio e é revertido em armas, entorpecentes, o que faz aumentar a geração de dinheiro, e aí as organizações criminosas elas passam a adotar sistema de milícia, que é se apossar de internet, de energia elétrica, de gás, todas essas coisas, e aí para você aumentar os ganhos, você tem que também aumentar o território. Isso cria uma guerra de expansão, logicamente, e era nesse período, nesse conflito, porque isso aqui aconteceu em 2023, é nesses conflitos aí que vai entrar a história do Popotinha, tá? Bom, quando começa essa guerra de expansão, a gente tem muitos conflitos acontecendo ao mesmo tempo em várias localidades. E todo mundo começa a entrar em neurose para não perder o morro, para não perder a favela. Porque se o cara que está na frente perde a favela, ele que vai ser, né, responsabilizado por isso. E além dessa guerra, começa uma outra guerra que é psicológico. E eu vou chamar aqui guerra de deserção, tá? Grupos tentam convencer membros de facção rival a mudar de lugar, ou seja, a pular o muro
e ir para o outro grupo, levando segredos e às vezes até pó e arma, o que dá um baque na outra organização, porque enfim, você acaba perdendo soldados e você acaba perdendo poder de fogo. A gente tem um vídeo aqui contando uma história que eu acho que é importante é interessante vocês assistirem se vocês acharem isso aqui interessante, que é a história do Helminha, tá? Helminha é um cara que pulou de organização criminosa. Ele saiu do CV e foi pro TCP. E ele fez isso acompanhando um parceiro que é o Dina do Cidade Alta, que a gente também tem um vídeo chamando a história do Dina, contando a história do Dina. O Dina era segurança do Doca e ele pulou o muro também. Na verdade, ele já era um espião do outro lado. Bom, quando pegaram o Helminha, não sobrou nada. Foi a morte mais violenta que eu tinha visto até encontrar, né, trombar com a morte do Popoti. Aí ficou pesado também. Bom, Popotia era de uma área dominada pelo TCP. Essa favela Boogie é um reduto bastante importante para o TCP na Ilha do Governador. Mas, em determinado momento, Popotinha começa a ser assediado por bandidos do Morro do Barbante, que também fica na Ilha do Governador. Aquela região era ainda dominada pelo CV em 2023. Acredito que ainda é. Bom, um belo dia, Popotinha estava na boca ali, né, onde ele trabalhava, e não terminou o dia de serviço. Ele simplesmente desapareceu da localidade. Os chefes e parceiros dele receberam uma ligação dizendo que Popotinha tinha pulado o muro e já estava em território do Comando Vermelho. Bom, a região ali era muito importante para ser mantida, inclusive para reforçar o Morro do Dendê, que também estava nas mãos do CCP. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque qualquer guerra que acontecesse, esse Morro Bugiugi, ele auxiliava o Morro do Dendê e assim né, e vice-versa, tá? Ali é uma localidade que serve, inclusive, o Morro do Dendê, inclusive, é uma localidade que serve como estoque e logística para o comércio ilegal de substâncias daquela região. O Dendê é um quartel-general do TCP já há muitos anos. Bom, quando descobriram isso, que o Popotinha tinha pulado o muro, todo mundo ficou com sangue nos olhos para pegar o Popotinha, porque isso é inadmissível, é uma traição inadmissível, porque o cara conhece muitos segredos de um grupo para ir pro outro, tá ligado? A maioria dos caras se voluntariaram para ir atrás do Popotinha. Popotinha não sabia grande coisa sobre o Morro do Dendê e a localidade que ele vivia. Mas ele era um traidor de qualquer forma, ele poderia entregar onde estavam os fuzis ou o pó. Nós não conseguimos encontrar como ele serviria para os caras, né, especificamente. O que a gente acha é que cooptaram ele apenas para contar vantagem. Só que a raiva do pessoal do TCP aumentou muito, depois que descobriram uma outra fita. Popotinha não só tinha pulado o muro, como ele havia roubado um fuzil e levado para o Morro do Barbante. Aí, rapaziada, aí soltaram os cachorros no cara, aí o bicho pegou. A função do fuzil dentro de uma favela é você impedir que outros invadam ela nessa guerra de expansão. Um fuzil, ele é muito importante para uma contenção. A perda de um fuzil já é um grande, mas um gigante prejuízo. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de condição de você combater o inimigo de verdade, tá? Só que a situação do Popotinha piora quando descobriram que o Popotinha foi um dos responsáveis pela morte de um ex-companheiro de Boca. O pessoal do TCP considerou que Popotinha fez trairagem 2 vezes. E fez, né? Roubou o fuzil e roubou né? Matou um material humano, né? Um funcionário ali do mundo do crime. E aí, logicamente, que o castigo, se ele fosse preso, teria que ser dobrado também. O ódio do TCP contra Popotinha subiu demais. Além de ter dado um prejuízo material com o roubo de um fuzil, Popotinha tinha dado prejuízo humano para o comércio ilegal de substâncias. Bom, o TCP juntou membros do grupo que estavam no morro que Popotinha fazia parte e também buscaram gente do Morro do Dendê. Pessoas que sabiam como caçar alguém em território inimigo. Os caras então montaram um grupo de homens para pegar Popotinha e só voltar pro morro com a cabeça dele nas mãos. Mas vocês vão ver que nem cabeça vai sobrar. Bom, o pessoal conseguiu invadir o Barbante e pegar o Popotinha. Ele foi levado para a área do TCP e ali começou a sessão que nunca mais o pessoal da Ilha do Governador ia esquecer. Pelo que a gente entendeu aí, ninguém ofereceu muita resistência e levou o Popotinha não, viu? Ninguém quis trocar tiro, meio que o cara foi entregue e já era. E eu vou falar pra você, mano, essa execução dele
deve ter traumatizado muita gente que tava pensando, que passou pela cabeça pular o muro. Bom, se liga. Os caras colocaram o Popotinha numa casa, amarrado, pegaram o fuzil e colocaram na boca dele. Fizeram ele chupar o fuzil enquanto tiravam foto e filmavam com o celular. Eles esculacharam verbalmente o Popotinha. Brinquedo, brinquedo. Aí, ó, fuzil que os caras pegou de vocês aí, ó. E aí, amigo? Cadê? Vai, cadê? Cadê os outros? Cadê os Tá outros? gostando? Cadê o fuzil? Tá no óleo, sabe disso. Como vocês falaram, não era o melhor? Esse tá no óleo. Era o melhor. Esse 62 aí tá trepando muito. Dá uma chupadinha no fuzil, só dá uma chupadinha pra eles verem. Fala, tô tendo que chupar o fuzil por causa de vocês, fala. Vai, faz linguinha. 3. E aí, amigo, cuzão, sabe que não valeu a pena. Fui para o quê? Passar fome? Porra, a tropa do sistema anda na pista. Peidar não, Johnny, que do peito não vai passar batido não. Porra, tomar no cu, amigo. Olha pra longe, porra. Morra, cuzão. É, Johnny. Porra, bravo. Porra, R10, trepa, tu sabe disso. Não funciona pra nada. Tomar no cu, porra. É o sistema, caralho. Bom, pessoal, depois disso, começa uma sessão de suplício que eu nem tive coragem de terminar. Os caras pegam umas facas de açougueiro e começam a cortar o Popotinha vivo. Eles furam os olhos. Ai, fio coisa do ouvido. Pessoal, é uma barbaridade sinistra que eu não vou ficar falando aqui também porque é muito mórbido, velho. Seria muito mórbido falar um negócio desse. A fita é que tudo foi filmado. Do começo ao fim, desde a humilhação até o corpo ficar em pedaços. Depois desses vídeos foram enviados para grupos de várias facções, inclusive do CV. Dos grupos do TCP, eles enviaram muita coisa para servir de exemplo e evitar que novos membros fossem cooptados pelo CV. Então serviu assim, aquilo, ó, olha o que vai acontecer com vocês aqui se vocês nos traírem, se vocês pularem o muro. E essa foi a história do Popotinha, que é lembrada até hoje como uma das mortes mais sanguinárias da história do comércio ilegal de substâncias do Rio de Janeiro. Veja, eu não estou falando de 2023, estou falando da história do comércio ilegal de substâncias no Rio de Janeiro. Tá certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, fui, valeu.